Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal do Aroeira Bonsai e hoje eu vou mostrar a evolução dessa planta. Essa é uma mini acerola que eu fiz de alporque, já tem um tempo já que eu postei esse vídeo aqui no canal. Vou deixar o card em algum lugar aqui e se você quiser ver o vídeo anterior, eu acompanho lá a evolução dela. Esse foi o primeiro trabalho quando eu retirei o alporque, foi em março de 2025. E de lá para cá eu tenho ganhado algumas brotações, então tá na hora já de fazer uma seleção de galhos. Ela brotou bem, foi forte, veio com saúde e vamos trabalhar ela agora para a gente já dar um direcionamento nela para bonsai. Isso agora em outubro de 2025 eu consegui trabalhar ela de novo. Primeiramente a gente faz uma limpeza do substrato aí, dá-se algumas praguinhas meio chatas aí que a gente vai retirando para dar uma limpeza aí, para mais tarde aí a gente verificar como está o nebare, fazer uma correção se possível, para ganhar ao mesmo tempo que a gente vai direcionando a copa, a gente já vai direcionando as raízes para ganhar tempo aí. Como para fazer o bonsai é um processo um pouco demorado, não é tão simples assim, então todo o tempo que a gente consegue ganhar, ele é bem-vindo, tendo em vista aí que o crescimento da árvore não é tão rápido assim quanto a gente deseja, né? Então a gente tem que partir para um procedimento, a gente tem um pouco mais de velocidade aí na condução da árvore, para que a gente não perca tanto tempo, a gente consiga ganhar algum tempo aí no processo. Primeiramente aqui a gente vai fazer a seleção de galhos. Aqui a gente tem um galho que está nascendo muito na base, e então não é muito interessante, então a gente vai retirar ele. Ele estava muito baixo e ficava difícil fazer esse aproveitamento. E a gente está nascendo mais de um galho no mesmo ponto, a gente vai ter que fazer essa seleção. Aqui a gente vai verificar ainda qual galho que a gente vai usar, como estava, para ver a altura do tronco aqui, para a gente ver qual galho vai sair, qual que é o projeto que a gente vai tomar aí. A gente vai verificar um pouco aqui as raízes para ver como que tá essa questão mais embaixo aí, da onde tá saindo o nebare aí, pra gente ganhar um projeto mais legal aí, mais cônico, que a gente tem que ganhar conicidade aí também. E tem galhos saindo do mesmo ponto, mais de um galho saindo do mesmo ponto, a gente vai retirar um, deixar somente um aí para deixar ele crescer e desenvolver bastante, para que no futuro ele se torne galhos mais grossos, mais compatíveis aí com a grossura do tronco, para não ficar aquele galho fino demais e o tronco muito grosso. A princípio, a gente, antes de definir o projeto, a gente fica com um pouco de dúvida em qual galho cortar, qual vai ser utilizado aí, mas a gente vai analisando com calma, a gente chega a um consenso de um projeto legal aí. O mais interessante é a gente não sair cortando os galhos sem pensar direito. Às vezes a gente corta um galho que poderia ser interessante para a gente. Então o mais ideal é a gente definir o projeto, seguir esse projeto, não perder muito esse projeto, porque quando você tem que refazer o projeto, você tem que fazer um retrabalho, então você está perdendo tempo nisso. E tempo nesse caso aqui é extremamente valioso. Então não adianta a gente fazer um trabalho que não seja adequado aí, porque a gente pode precisar redefinir o projeto. Isso não é tão interessante assim. Eu defini o projeto aqui, eu vou serrar o tronco nesse ponto aí, porque a gente vai ganhar conicidade, vai diminuir o tamanho do tronco, vai, com corte nessa altura aí, a gente vai definir o projeto para um chorrinho,
Com isso a gente vai ganhar conicidade e movimento nesse tronco aí, que a base dele é reta, mas com esse corte aí a gente ganha um pouco de movimento e conicidade. Nesse ponto aqui a gente vai serrar com bastante cuidado, tendo em vista que a gente não quer danificar os galhos. A gente vai tomando cuidado aí com o corte. Muito cuidado na utilização do serrote, para que não pegue nos galhos e a gente corra o risco aí de perder esses galhos aí que a gente pretende deixá-los crescer, né? E no corte, se a gente cortar algum galho aqui, a gente vai atrasar o crescimento. Que tem aquela questão do tempo, né? Que quanto mais tempo a gente perde, mais demorado é o processo. Terminar de fazer o corte do tronco aí, eu vou partir agora para fazer o acabamento nesse corte. Esse acabamento ele possibilita aí uma possível cicatrização, melhora a cicatrização nesse ponto aí. Eu vou usar aqui o alicate bola para fazer esse acabamento nesse corte. A gente vai trabalhando aí devagar aí, não precisa tanta pressa, para a gente ter cuidado para não abalar tantas raízes nesse momento. Tentando sempre buscar a diagonal aí, porque nesse trabalho diagonal você ganha um certo movimento no tronco. Feito aqui o acabamento com o alicate bola, a gente vai partir com refinamento aí nesse acabamento, usando a faquinha de enxerto. A gente faz o acabamento com faquinha, deixando o mais liso possível, porque isso facilita na cicatrização aí desse local. Como a gente vai esperar um crescimento ainda nesse ponto, dos galhos, então o crescimento vai estar puxando essa cicatrização aí nesse local. Acabando esse processo aí de acabamento do corte, a gente vai partir para um primeiro aramação aí para direcionar os galhos. A gente vai fazer esse direcionamento inicial aí para dar um movimento no tronco, ganhar uma linha de tronco e dar um movimento inicial nos galhos, que a gente ganha movimento já com o crescimento. Que a gente vou dar uma dica aqui, no final da aramação é sempre bom a gente estar utilizando um alicate, porque ajuda aí você não quebrar o galho nesse processo final da aramação. A utilização do alicate aí, ela é bastante interessante aí para quem tem um pouco de dificuldade aí no final da aramação, e ele preserva a integridade do galho. Nesse momento aí é ideal a gente trabalhar com certo cuidado para não quebrar ou perder algum galho, tendo em vista que a gente tem poucas brotações agora, já foi bem selecionados, os galhos que vão ficar são esses daí, então a gente tem que trabalhar o mais com cuidado possível para que a gente não perca essas brotações, esses galhos já. A gente faz o direcionamento com muito cuidado para que a gente não quebre nenhum galho ou machuque alguma coisa aí na planta e venha perder esses galhos no futuro. Então o cuidado aqui ela é bem-vindo, ela é necessário e para ficar um trabalho mais bem feito. A gente vai dando os movimentos aqui com cuidado, com delicadeza, para que não quebre os galhos, que a gente não perca nenhuma brotação aí. Como o tronco aqui também não tem muito movimento na base, então não tem por que dar tanto movimento no restante da árvore. Então vai ser um movimento mais discreto, mais simples aí, que seja mais compatível. Terminada essa parte de aramação aí, que eu fiz primeiro, agora eu vou começar a trabalhar o nebare. A gente vai posicionar as raízes aí para ganhar, ao mesmo tempo que ganhar a parte aérea, a gente faz também a parte de nebare dela. Retirar as raízes que não estão alinhadas, que não estão bem posicionadas no tronco, para a gente ganhar um nebare mais alinhado, mais uniforme aí e ter um bonsai de mais qualidade. A gente vai fazer o replantio aqui com o mesmo substrato, vai aproveitar o substrato, que tem pouco tempo que eu tinha feito o plantio dela. Que agora a gente vai partir para a verificação do alinhamento das raízes, retirar uma raiz que estão desalinhadas, que estão mais altas do que a outra, que está em desconformidade com o projeto,
fazer essa retirada aí para ficar um nebário bastante uniforme e condizente com o restante da árvore. Fiz aqui também uma pequena poda de raízes para elas crescerem mais ou menos no mesmo alinhamento, mesmo nível. Eu fiz o plantio, agora eu vou fazer uma camada mais externa aí com somente caqueira para dar aquele acabamento. Mas só por uma questão estética aí. Finalizando aí com um pequeno redirecionamento dos galhos aí pela posição do plantio. Finalizando o trabalho de hoje aqui, a aplicação da pasta selante no corte feito. Isso vai ajudar na cicatrização e evitar que algum fungo entre por esse local e que também a árvore perca seiva pelo corte feito aí. A gente vai ficando por aqui. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, se esse vídeo foi interessante para você, deixe seu joinha aí, deixa um comentário. No mais, muito obrigado a todos. Só não pode esquecer que depois de todo esse processo, como teve o replantio, realizar uma rega generosa.